crescentes e decrescentes. Basicamente, nós temos dois pontos de vista a respeito desse conceito. O ponto de vista gráfico e o ponto de vista analítico. Do ponto de vista gráfico, é um pouco mais simples. As funções são crescentes quando você olhar o gráfico da esquerda para a direita, indo desse ponto para esse ponto. E ao olhar dessa forma, esquerda para a direita. As funções crescentes, elas vão crescendo e as decrescentes vão decrescendo, como o próprio nome diz. Inclusive aqui nós temos um gráfico, guys, veja. Eu posso particionar esse gráfico da seguinte maneira: crescente, decrescente, crescente, crescente, decrescente, crescente. Então, dá até para fazer por cores diferentes. Aqui é crescente, crescente, e esse verdinho aqui é decrescente. Ou seja, graficamente é mais simples de ver que uma função é crescente ou decrescente, pois o próprio nome já diz. Agora, analiticamente, é quando a gente fala da lei da função. E nós podemos perceber algo interessante em relação à lei das funções crescentes, das partes crescentes. Por exemplo, essa parte onde nossa função é crescente, só um detalhe, tá, guys? Se eu perguntar para vocês se a função é crescente ou decrescente, depende. Tem partes que ela é crescente, tem partes que ela é decrescente. Então, veja algo interessante. Se a gente pega dois pontos, por exemplo, um x1 e um x2, estão marcados aqui, ó, x1 e x2. Pegue dois pontos. E dois pontos justamente na parte do gráfico que ela é crescente. Crescente. Está crescendo, subindo. Né? Ok. Olhe para as suas respectivas imagens. Perceba que esse x1 aqui, nessa situação, ele é menor do que o x2. Nessa situação, devido ao fato da função ser crescente, quando eu cresci do x1 para o x2 está depois. Então, o meu gráfico subiu, ele cresceu. Como consequência, a imagem também cresceu. Então, se o x cresce, a imagem cresce. Função crescente. Portanto, guys, a imagem desse x1 vai dar aqui, eu tenho a imagem do x2, a imagem desse x2 vai ser o quê? Maior do que a do x1. Ou seja, em funções crescentes, se eu pegar um x1 menor do que um x2, como consequência, a imagem desse x1 também será menor do que a imagem do x2. Ou seja, ela preserva, a função crescente preserva o que a gente chama em matemática de monotonicidade. Como assim preservar a monotonicidade? Se antes era menor, aplicou a imagem, continua menor. Então, esse camarada já era menor do que esse, na hora que aplica a imagem, continua sendo menor. E está aqui a definição. Uma função f é chamada crescente em um intervalo se a imagem do bichinho for menor que a imagem aqui do bichão, quando o bichinho for menor do que o bichão. Então, é essa situação. Na função decrescente, é tudo o contrário. É tudo o contrário. Se, por mais que você pegue o bichinho menor do que o bichão, a imagem vai estar invertida. Veja bem, a imagem do bichinho agora passou a ser maior que a imagem do bichão. E isso é perceptível aqui no gráfico. Certo? Porque, olha, esse pedaço aqui, veja, decrescente. Pega um bichinho, pega um bichão. Isso aqui é maior, tá? Isso aqui é maior. Perceba que o maior, olha a imagem. Olha a imagem. Isso aqui é o maior. Olha a imagem aqui embaixo. Embaixo quer dizer o quê? Imagem menor. Então, no decrescente, as coisas acontecem ao contrário. Então é isso, guys. Funções crescentes, funções decrescentes. A definição, ou seja, o que é uma função crescente e decrescente, é essa aqui. A explicação é a que eu dei. Graficamente é dessa maneira. Qualquer dúvida, pergunte no atendimento, pergunte no monitor, pergunte no Telegram, mas pergunte, ok? Thanks!